Vamos lá, pessoal. Vamos voltar tudo do início, porque eu dei a aula, falei e não estava gravando. Então vamos lá. Dar continuidade à nossa matéria de materno infantil 2. E hoje a gente vai começar falando da eritroblastose fetal, mais conhecida também como doença hemolítica do recém-nascido. Em que consiste a eritroblastose fetal? A eritroblastose fetal é quando existe um conflito do sangue materno com o sangue fetal, né? As gestantes que possuem o sangue com o fator RH negativo acabam criando anticorpos para esse fator RH positivo do feto. Então, existem algumas coisas que é preciso que a gente entenda, é preciso que vocês saibam para que ocorra a eritroblastose fetal, que vai estar no slide 5, que eu fiz um esqueminha show de bola lá para vocês. A princípio, vamos entender como que está aqui, falando sobre a eritroblastose fetal na íntegra, e aí depois eu vou dar a explicação à Vera para vocês. Então vamos lá. A eritroblastose fetal é uma doença, né, hemolítica do recém-nascido, que consiste num quadro clínico em que os glóbulos vermelhos vão ser degradados ou destruídos pelos anticorpos produzidos pela mãe, né? Esse distúrbio vai ocorrer devido a um conflito, como eu já falei para vocês, entre o sangue materno e o sangue fetal. Bacana. O diagnóstico toma por base exames de sangue da mãe e às vezes do pai. Às vezes é administrado imunoglobulina, né, que é um soro, que nesse soro contém anticorpos, tá? Esses anticorpos eles são específicos para o fator RH, então esse soro vai ser administrado na gestante com o intuito de, quando ocorrer o cruzamento do sangue da gestante com o sangue do feto, esses anticorpos já estejam no sangue da mãe para destruir, tá, o sangue do feto, que o sangue do feto possui, tá, fator positivo, que é um antígeno, e eu vou explicar para vocês. Eu estou cansado, mas eu vou explicar para vocês da forma mais didática possível, para vocês estarem entendendo, porque essa doença aqui é top, tá? Então vamos lá. Às vezes a imunoglobulina é administrada na mãe com esse intuito que eu falei para vocês, tá? Com esse objetivo. O tratamento pode incluir transfusões de sangue para o feto. Coloquem na cabeça que essa doença ela acomete o feto, tá? A mãe ela não tem nada a ver, a mãe só cria os anticorpos que vão combater o sangue que possui um fator RH positivo, tá? Do feto. Tá? O tratamento vai incluir transfusões sanguíneas para o feto, tá? Que pode ser antes do parto ou após o parto. A doença hemolítica do recém-nascido pode causar concentrações elevadas de bilirrubina no sangue, e aí a gente vai classificar isso como uma hiperbilirrubina, lembrando, né, lá daquela aula que a gente teve, foi nossa primeira aula, que a hiperbilirrubina, né, acumulada no sangue, ela vai se transportar, ela vai migrar para o sistema nervoso central, assim fazendo uma lesão, porque ela é extremamente tóxica para o sistema nervoso central, vai fazer uma lesão, assim comprometendo a locomoção, né? O fator de locomoção, o fator sensorial, comprometendo tudo aquilo que o sistema nervoso central controla no nosso corpo, tá bom? O feto ele também pode apresentar anemia devido a essa destruição dos eritrócitos, tá? E a bilirrubina, né, que eu já falei para vocês. Show. Vamos lá. Agora vamos lá para o esqueminha. Nesse esqueminha é aí que vocês vão aprender o que é a eritroblastose fetal. Então aqui eu trouxe um esqueminha para vocês. Show de bola. Vamos lá. Existem alguns fatores que são primordiais, que na verdade são necessários para que ocorra a eritroblastose fetal
no feto. O primeiro fator é a mãe desse feto. Ai, meu Deus. A mãe, vou botar assim, acho que fica melhor. Aqui. A mãe do feto, tá? A gestante, ela sempre vai ser fator RH negativo. Sempre. Toda a vida, sempre. Tá? Em contrapartida, o pai, ele tem que ser fator RH positivo, né? Porque se o sangue da mãe for negativo e o do pai for negativo, e o do filho for positivo, casos de família, né? O que a gente tem a ver com isso? Não tem nada a ver, casos de família. Então, o que acontece? É primordial que o pai seja positivo e a mãe seja negativo, né? Quando existe a possibilidade do pai ter gene dominante desão, desão ou e desão, desinho, é 100% de chance da criança ter a eritoblastose. Calma que vocês vão entender por quê, né? Porque o fator RH dessa criança vai ser positivo, mas o primeiro filho não é acometido pela eritroblastose. Como assim, Juan? Calma, vocês vão entender melhor. Então vamos lá. Uma mãe fator RH negativo, um pai fator RH positivo. Show. Geraram, né? A gestante engravidou foi ótimo. A mulher engravidou, se tornou uma gestante e aí ela teve um filho com o fator RH positivo. É preciso que vocês saibam que o sangue dessa gestante ele não vai entrar em contato com o sangue desse feto, dessa criança. Então, a eritoblastose ela só vai acometer o segundo filho. É como assim, professor? Então, o primeiro filho, a gestante ela vai parir normalmente. Por quê? Porque ela não vai ter contato com o sangue dessa criança que possui o fator RH positivo. Esse fator RH positivo é um antígeno. 80 a 85% da população possui o fator RH positivo. Esse fator RH positivo foi encontrado nos macacos e tudo mais, e a gente possui esse fator RH positivo também. Então, vamos lá. No processo de expulsão do feto, no processo de livramento da placenta, vocês lembram que a placenta, ela não a placenta é assim, né, como se fosse uma perinha. Então, a placenta, perdão, o útero é assim, e a placenta, ela fica aqui lateralizada no útero. Quando existe esse descolamento da placenta, não existe uma lesão no útero, entre a placenta e o útero, existe uma lesão dos vasos sanguíneos. É devido a esse tipo de lesão que vai ter um encontro do feto com a mãe desse primeiro filho aqui, né? E aí, com esse encontro desse cruzamento sanguíneo da mãe com o filho, automaticamente o sistema imunológico dessa mãe vai fazer o quê? Opa, que negócio é esse? Fator RH positivo aqui. Vamos combater esse fator RH positivo, né? Eu sou fator RH negativo, a mãe é fator RH negativo, como que ela está com fator RH positivo? É um antígeno, é um corpo estranho, vamos combater. Então, os linfócitos B, eles vão fazer o quê? Eles vão reconhecer o fator RH positivo, eles vão criar proteínas que nós conhecemos como anticorpos, e esses anticorpos são específicos para combater esse fator RH positivo. Então, só que nesse momento, o neném já nasceu, então não tem como acometer as hemácias do neném, os eritrócitos desse neném, porque ele já nasceu. Porém, a mãe vai ter os anticorpos durante muitos anos, né? Porque a gente sabe que é igual a vacina, né? Como que funciona a vacina? A vacina... Gente, deixa eu ver se está gravando aqui, porque eu tô traumatizado. Tá. A vacina, ela funciona da seguinte forma, né? É injetado, é administrado em nós vírus ou bactérias acelular, né? Atenuado, vírus atenuado e bactéria acelular, muitas das vezes, né? E aí
o vírus é fraco ou ele é morto, e ainda assim nosso sistema imunológico vai reconhecer esse vírus, né? Os linfócitos B são especializados em reconhecer esse micro-organismo, né? E aí vai fazer o quê? Opa, tem o vírus da influenza ali, vamos combater. O linfócito B vai criar anticorpos, que são proteínas, né? E essas proteínas elas vão combater o vírus da influenza. Por exemplo, o Covid. Está tendo essa pandemia de Covid. Vai chegar em um momento que a grande maioria da população mundial vai ter anticorpos para a Covid. Acredito eu, não tem estudos, mas acredito eu que não vamos pegar Covid de novo, né? Quem já pegou Covid não vai pegar Covid, a não ser que o vírus sofra uma nova mutação. Aí tudo bem, aí já é um DNA, ou é outro DNA, é outro RNA, e aí a gente não tem anticorpos específicos para uma nova mutação. Mas para esse Covid-19, a gente vai ter esses anticorpos, e esses anticorpos vão combater. E é assim que funciona, né? Então a mãe, ela vai estar com esses anticorpos na memória celular dela, né? Quem é responsável por essa memória celular? O linfócito B. E aí, posteriormente, numa eventual nova gravidez, o que vai acontecer? O coitado, o que não tem nada a ver com isso, vai ser prejudicado, que é o segundo filho. O segundo filho desse casal também nasceu com o fator RH positivo. E aí, o que vai acontecer? Por mais, lembra que eu falei que não existe cruzamento sanguíneo, né? Quando o feto está no útero, não tem cruzamento sanguíneo, realmente não tem. Porém, os anticorpos são proteínas fáceis, né, de ultrapassar por membranas. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer igual acontece normalmente para o feto se alimentar, né? O feto ele se alimenta bioquimicamente. A mãe fornece vitaminas, proteínas, oxigênio bioquimicamente, né? É simplesmente próximo um vaso sanguíneo do outro e aí acontece o transporte. E o anticorpo vai fazer isso, ele vai se transportar da mãe para o sistema hematopoético do feto. E aí, meu amigo, quando o anticorpo da mãe chegar no sistema hematopoético do feto, vai ser aquele rebu, que ele vai destruir todos os eritrócitos. Calma, todos, né? Eu digo assim, vai destruir uma grande quantidade de eritrócitos. Mas vamos entender melhor ainda. Vamos supor, usem a ficção. Aqui eu dei o exemplo de uma gestante que se chama Jaqueline, tá? E a Jaqueline, ela tem o sangue tipo O negativo. Isso aqui eu fiz da outra vez na hora, assim, ao vivo para vocês, né? Só que agora já está pronto, vamos fazer assim. A Jaqueline possui o sangue O negativo. Show de bola, show, show. E aí, o Juca, o marido dela, possui o sangue O positivo. Tá tranquilo também, sem problemas. E aí eles resolveram fazer um acompanhamento, né? Saúde da família, foram bonitinho na clínica. Ó, a gente quer engravidar, na clínica da família, a gente quer engravidar. Tudo bem, o enfermeiro passou o quê? Ácido fólico, mesmo antes da gravidez, a gente vai falar isso mais pra frente. E aí engravidou, Jaqueline engravidou. Jaque engravidou. Show de bola. Jaque está grávida. O Juca, que é o companheiro da Jaque, tem o sangue O positivo. Jaque é O negativo, doador universal. Show. E aí, o que vai acontecer? Nasce quem? Nicolau. Bichinho nasce com 3,5 kg, 52 centímetros. Nasceu. Durante o parto do Nicolau, existiu um cruzamento sanguíneo dele com a Jaqueline. O sangue do Nicolau se cruzou com o sangue da mãe, né? O parto foi normal, então teve esse cruzamento sanguíneo. Pum, cruzou. Legal. Assim que esses dois sangues se cruzaram, o que aconteceu? O sistema imunológico da Jaqueline falou: opa, fator RH positivo. Bora combater, bora linfócito. O linfócito já agiu, opa, já identifiquei, já vou criar as proteínas, que são os anticorpos.
Anticorpos não são células, são proteínas. Essas proteínas são específicas para combater o quê? O fator RH positivo. Legal, show. Nicolau tá lá de boa, né? Já tá com 4 aninhos, tranquilidade total, já tá comendo arrozinho, feijão lá, brincando com as crianças, já tá saúde, saudável. E aí, o que que vai acontecer? A Jaqueline já vai ter os anticorpos, né? Que são proteínas específicas para antígenos. E quem é antígeno? O fator RH positivo, que, né, a Jaqueline adquiriu parindo o Nicolau. E aí, eventualmente, Nicolau com 4 anos, Jaqueline vai ter outro neném, Otávio, que também tem o fator RH positivo. Aí, meu amigo, é aí que complica. Por mais, voltando, porque isso é extremamente importante, por mais que a Jaqueline e o Nicolau não tenham um cruzamento sanguíneo, Nicolau não, perdão, Otávio. Já pariu o Nicolau, agora a gente está no Otávio. Já que a Jaqueline e o Otávio não tenham um cruzamento sanguíneo, os anticorpos vão passar via placentária bioquimicamente. E aí, meu amigo, quando os anticorpos da Jaqueline chegar no sistema hematopoético do Otávio, ele vai começar a destruir, fazer uma hemólise, né? Hemo de sangue e lise de quebra. Então vai quebrar as hemácias, que são os eritrócitos, né? Vai quebrar, vai destruir os eritrócitos. E aí, meu amigo, que complica. Por quê? Porque o sistema hematopoético do Otávio vai perceber que esses eritrócitos estão, né, sendo destruídos. E aí ele vai começar a querer criar mais eritrócitos. Só que é necessário um tempo para os eritrócitos ficarem maduros, para as hemácias ficarem maduras para ir para a corrente sanguínea e fazer sua função. Enquanto ela não fica madura, existe uma necessidade muito grande de hemácia. E aí o que vai acontecer? A medula vai fornecer eritoblastócitos, que são eritrócitos imaturos, né? E aí vai ter uma grande quantidade de eritoblastócitos, tá? E uma grande quantidade de eritrócitos destruídos pelo fator, tá? Destruídos pelo anticorpo produzido pela Jaqueline. Essa criança, ela pode nascer com anemia, em casos raros pode chegar à morte. E aí, o que deve ser feito? Opa, lembra que a Jaqueline fez um pré-natal para o Nicolau? Ela também fez para o Otávio. E aí, o que aconteceu? O enfermeiro sagaz falou, opa, RH negativo, pai RH positivo, filho Nicolau RH positivo, Otávio RH positivo. Dá para ver o sangue do feto mesmo ele intrauterino. Mas não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Estou dizendo que, opa, enfermeiro sagaz, o médico sagaz. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: vamos administrar o que? A imunoglobulina, que é um soro. Imunoglobulina é um soro, tá? Gente, qual que é a diferença de soro para vacina? A vacina são antígenos enfraquecidos para o nosso corpo criar os anticorpos, né? Agora, o soro são anticorpos prontos, que são administrados no nosso corpo para combater rapidamente qualquer tipo de antígeno, seja picada de cobra, seja algum animal peçonhento, escorpião, né, um acidente ofídico, a gente usa o quê? Não é vacina, né? É soro, a não ser quando é a antirrábica, né? Mas fora isso é soro. Então existe essa diferença entre soro e vacina. E nesse caso vai ser administrado um soro imunoglobulínico, que esse soro, o que ele vai fazer? Chuta. Exatamente. Esse soro vai destruir, tá? As células sanguíneas que o Juca cruzou com a sua mãe. Então, quando
existiu esse cruzamento entre o sangue do Nicolau e da mãe, o enfermeiro sagaz pensou, opa, se ela tiver alta gravidez, o que a gente vai fazer? Então, vamos fazer o seguinte, com 28 semanas, vamos administrando a imunoglobulina, né? E de 72 horas após o parto, vamos estar administrando outra dose de imunoglobulina. Porque caso ela tenha uma próxima gravidez, que seria a gravidez do Otávio, o que vai acontecer? Não vai ter mais anticorpos, porque esse soro imunoglobulínico vai destruir, tá, as células sanguíneas que foram cruzadas com as células sanguíneas da mãe. Então, ele vai destruir as células sanguíneas do Nicolau. Por que ele vai destruir as células sanguíneas do Nicolau? Porque é um soro cheio de anticorpos que tem como objetivo destruir fator RH positivo, que, porventura, é o fator RH do Nicolau. Então, o Otávio não vai sofrer nenhum tipo de eritroblastose, nesse caso. Agora, se isso não aconteceu, se o enfermeiro não foi sagaz, se não teve um pré-natal, o Otávio vai sofrer, sim, a eritroblastose, tá? E aí ele vai precisar de transfusão sanguínea, vai precisar de diversas intervenções, tá? Para a gente estar podendo deixar a vida desse feto viável. Gente, espero que vocês tenham entendido sobre eritroblastose, tá? Qualquer dúvida a gente tira, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos voltar lá, ver se tem mais alguma informação importante. Aqui, a gente vai estar falando sobre a incompatibilidade ABO, que é uma incompatibilidade bem parecida com o fator RH, porém ela é menos grave, tá? Por exemplo, a mãe tem sangue O, e aí o nenenzinho, o feto tem sangue AB, né? Automaticamente a mãe, ela, pelo aquele mesmo sistema, né? Naquele mesmo ciclo, né? Pode ter aquele cruzamento sanguíneo e aí a mãe vai começar a criar anticorpos AB, né? Para combater esse sangue caso ele venha entrar em contato de novo com o sangue dela. É assim que funciona também. Não tem, é a mesma estratégia do sistema imunológico, mesmo tipo de cruzamento. A diferença é que ele é mais leve, né? É bem mais moderado, tá? Ele fica menos grave do que quando se trata de fator RH. Tá bom? Vamos ver se tem alguma informação importante. Tá, show, não tem não. A prevenção. Nós já falamos sobre a prevenção, que é fazer o quê? Pré-natal, né? Para a gente estar podendo tá tendo as informações do histórico gestacional anterior, né? Tudo bonitinho. E aí, o que a gente vai fazer? A prevenção é o soro. A gente vai estar administrando esse soro, né, que é a imunoglobulina anti-D, aproximadamente o que? 28 semanas de gestação, né? Quando a mulher apresentar 28 semanas, faz uma dose do soro e depois 72 horas após o parto, como eu já tinha falado para vocês. E aí, o que ele vai fazer? Ó, a imunoglobulina rapidamente reveste os glóbulos vermelhos fetais que sejam RH positivo e que tenham entrado na circulação da mãe, para evitar que o sistema imunológico da mãe determine que eles são estranhos e, né, desencadeie um processo imunológico de criação, de produção de proteínas, que são os anticorpos, para combater uma posterior invasão pelo fator RH novamente, que seria o fator RH de um novo feto. Tratamento. Qual que é o tratamento para esses fetos que apresentam a eritroblastose? Vamos lá. Às vezes, transfusão de sangue para o feto antes ou após o parto. Às vezes, precisa de mais transfusões após o parto.
E o tratamento da icterícia, se ela tiver presente. O tratamento da icterícia, a gente viu lá na primeira aula, né? A gente falou sobre a icterícia, sobre a fototerapia, sobre as incubadoras. Tá. Vamos lá. Se o feto for diagnosticado com anemia, ele pode receber uma transfusão de sangue antes do nascimento. É possível que as transfusões de sangue continuem a ser realizadas até que o mesmo tenha uma maturidade suficiente e possa nascer com segurança. Aqui fala o seguinte, né, que em algumas ocasiões o médico ele já prescreve a administração de corticoides por profilaxia, por prevenção, assim fazendo com que tenha um amadurecimento mais acentuado, amadurecimento pulmonar mais acentuado, para caso o feto ele venha nascer prematuramente, ele já tem um sistema pulmonar mais bem desenvolvido e não tenha nenhum e tenha poucos sintomas, poucas intercorrências, poucas dificuldade respiratória, tá? Aqui, a anemia grave causada pela doença hemolítica do recém-nascido é tratada da mesma maneira como qualquer outra anemia. O médico também examina o recém-nascido contra a presença de icterícia, a icterícia na bilirrubina. Assim, aqui não tem mais nada aqui não tem mais nada a acrescentar, né? Porque aqui fala de icterícia, a gente já até falou um pouquinho sobre icterícia aqui fala sobre a fototerapia e transfusão sanguínea. Então, a gente já está safo sobre icterícia. Eu vou estar, deixa eu ver aqui, aqui é o esqueminha, e eu vou estar pausando essa aula agora para começar a outra, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Só um minuto.